Sim, gente, engravidei aos 15 e confesso que não me orgulho da gestação na adolescência, mas me orgulho da mãe que me tornei, da mãe que estou sendo para os meus filhos. E vem comigo que eu vou te contar um pouquinho da minha jornada, de como foi e como ainda está sendo a minha jornada como mãe jovem. E antes de mais nada, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Clara Ferreira. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e me segue no Instagram. E bora lá para fazer uma breve introdução para vocês da minha história. Eu sempre morei, basicamente, a minha vida inteira em favela, porque em bairros pobres, né, que são mais conhecidos como favela. E os meus pais nunca foram casados. Então, eu não tive uma base familiar sólida, uma base familiar forte. Então, meu pai sempre esteve na casa dele, minha mãe sempre criou a gente, e ainda assim não foi uma base, uma convivência boa, vamos dizer assim. Eles não tinham um diálogo um com o outro, o que tornava tudo mais difícil. Só para dar contexto à história, eu não vou expor muito terceiros, mas só para vocês entenderem. Então, uma vez eu recebi um convite de minha madrinha de fazer a catequese na Igreja Católica, para quem conhece. Desde então, eu fui fazendo parte dos grupos, fui crescendo, fui ficando, servi no altar, fui coroinha da Igreja Católica e assim fui ficando. Até que eu ficava mais na igreja do que na minha própria casa. E aí foi justamente na igreja que eu conheci o meu atual esposo, o Fábio. Então, eu conheci o Fábio, eu tinha 14 anos e a gente começou a conversar, adolescente. Comecei a conversar, ele sempre me acolheu muito bem, a família dele sempre me acolheu muito bem também. Então, aos poucos, eu fui ficando mais com ele, mais na igreja, mais na casa dele do que na minha própria casa, como forma de fuga. Hoje, Clara já consegue entender que isso foi uma forma de fuga, mas na época eu não entendi, foi inconscientemente. E foi acontecendo, a gente começou a namorar, até que aos 15 anos eu recebi o positivo. E eu lembro como se fosse hoje, passa um filme na minha cabeça. Eu lembro como se fosse hoje que um mês antes do positivo, a minha menstruação ela não veio. E eu falei, Fábio, tem uma coisa errada. Aí ele comprou os testes. Quando ele chegou em casa, eu menstruei. Eu falei, não precisa usar não. Tá tudo certo. E também eu não entendia, né, a gravidade da situação de um positivo, de um negativo, ou da questão da menstruação atrasar. E beleza, vida que segue. No mês seguinte, novamente ela não veio. E aí eu peguei os testes que estavam guardados, que eu tinha até pedido para ele comprar 2. Porque eu já tinha pesquisado na internet que pode dar falso positivo ou falso negativo. Fazendo o teste, veio positivo. Eu lembro que eu me tremia que nem uma vara verde, passou um turbilhões de sentimentos e sensações, né, que eu acho que só quem passou por isso sabe, independente de ser mãe na adolescência ou não. E eu lembro que eu fazia parte de alguns grupos da igreja, onde não podia estar gestante e nem ter relação fora do casamento, né? Então eu tive que avisar ao pessoal que estava gestante, que ia me ausentar. Eu confesso pra vocês que eu sempre me vi sendo mãe, então eu sempre tive uma cabeça de noivar, namorar, noivar, casar, ter a casa, ter o carro, ser mãe. Sempre pensei em ser mãe, sempre pensei em ser mãe de 2 crianças, assim como minha mãe, eu e meu irmão. Então assim, eu sempre tive essa cabeça. Então não foi difícil pra mim aceitar o fato de estar grávida, e sim aceitar ainda estar na escola, e a aceitação e o preconceito, que a gente vai falar sobre isso. Então vamos lá. Mãe e pai. Meu pai ficou basicamente a gestação inteira sem falar comigo. Já no final, já perto de ter Miguelzinho, foi que eu tive contato com meu pai. Minha mãe, quando a gente foi lá contar, eu fui com minha sogra. Ela não aceitou, reclamou e tal, mas ela não foi muito presente, nem antes da gestação, nem na minha adolescência, nem quando eu estava gestante. Não participou de pré-natal, não participou de parto, de nada. Então, assim, a partir do momento que
eu fui mais para casa do meu esposo do que para minha própria casa com minha mãe. Eu fui ficando lá, então a família do meu esposo foi me acolhendo e ali eu fui ficando, fui me sentindo abraçada, acolhida, fui me sentindo entendida, sabe? Fui muito bem atendida lá. Então, minha mãe não deu apoio, meu pai falou comigo no final da gestação. E a família do meu esposo, alguns não aceitaram, alguns aceitaram, mas no final todo mundo me apoiou, me deu a mão e me ajudou em tudo que eles podiam. Minhas amigas ficaram passadas, assim, eu não consigo nem dimensionar como é que elas ficaram, principalmente a minha melhor amiga, mas me deram apoio, me deram força e me acompanharam, mesmo que virtualmente, sempre me mandando uma mensagem, perguntando como é que eu tava. E dessa forma eu fui levando os meses da gestação. E os preconceitos e os desafios que uma menina de 15 anos, gestante, ainda no ensino médio, na escola, foi bem difícil, porque eu estudava pela manhã. E se você está grávida, já engravidou, sabe que é uma sonolência de manhã. E eu ficava caindo de sono na aula, tinha que me manter ali. Eu lembro que alguns amigos sempre partilhavam lanche, que era uma fome sem fim. Clara, acorda, Clara. Enjoo também era surreal, porque eu tomava um medicamento de enjoo e me dava sono. E eu tinha que prestar atenção na aula. Aos poucos a barriga foi crescendo, foi ficando mais difícil, eu fui me arrastando. A escola era em outro bairro, então eu tinha que me deslocar de ônibus. Aí tinha todo aquele preconceito dos estranhos na rua olhando torto, olhando assim dos pés à cabeça, fazendo comentários maldosos que a gente não precisa ouvir. Porque assim, a gente quando está grávida, já tem os hormônios à flor da pele. Então imagina grávida na adolescência, que ainda está passando por toda aquela transformação hormonal. Então assim, não é fácil. O que está passando na cabeça da gente, só a gente sabe. Ainda vinha as pessoas com os comentários que ninguém pediu, no meio da rua, no ônibus. Eu sempre escutava vários comentários desnecessários que magoavam. Não vou mentir para você dizer que não magoava, que magoava. Eu sentia na alma. E eu confesso para vocês que eu tive que aprender a lidar com tudo isso, porque eram longos 9 meses pela frente. E eu tinha que aprender a lidar com esses olhares, com esses julgamentos, com as palavras, com as frases que me diziam sem eu nem pedir a opinião. Então, a minha forma de superar tudo isso foi focar no que realmente importava naquele momento, que era eu, a minha família que eu estava criando naquele momento, e um bebezinho que estava sendo gerado, que era Miguel. Eu precisava terminar o ano na escola, o ano letivo, eu precisava focar numa gravidez saudável e eu tentava não ouvir. Se eu ouvisse, eu fingia que não estava ouvindo e não estava dando muito ouvido de rebater, porque sempre que eu rebatia, a pessoa ela não vai mudar a opinião dela. Então aquela é a opinião dela e eu sei a minha. Confesso que a gravidez na adolescência não é algo correto, a gente sabe disso, mas aconteceu por alguns motivos. Às vezes a falta da base familiar não justifica, mas faz parte. Então, aconteceu e a gente vai fazer o quê? Encarar, amar e dar todo o nosso esforço ali. Então foi assim a minha forma de superar. Foquei no que realmente importava naquele momento e não dei muitos ouvidos às más línguas, né? Que só falam coisas que não vai agregar em nada. Concluí aquele ano, na verdade, não só aquele ano da gestação, mas até concluir o ensino médio. Confesso para vocês que não foi nada fácil, porque além da gestação ser uma coisa delicada, a gente fica enjoado, a gente fica cansado, tem toda essa questão hormonal, tem toda essa questão de julgamento. A escola não me deu nenhum suporte quando eu tive meu filho. Então, hoje eu já entendo que tem a lei de licença maternidade, inclusive para estudantes. Mas naquela época eu não entendia. Apesar de eu ser bem para frente, eu sempre fui muito ligada nas coisas. 15 anos, né? Então, a gente não sabe de tudo, a gente nunca vai saber de tudo. Então, eu confesso que o ano que Miguelzinho nasceu, eu quase perdi o ano inteiro. Metade do ano eles não me deram nenhuma assistência.
Enfim, nada. Então, metade do ano eu perdi. Quando eu voltei, eu já voltei a estudar na modalidade EJA, que é 6 meses cada série. Então, foi basicamente assim que eu consegui concluir. Não foi fácil, né? Nem na parte da gestação, nem quando eu precisei voltar. Miguelzinho tinha apenas 6 meses. Então, foi difícil deixar ele com terceiros, com meu esposo ou com alguém. Ele sentia muito a minha falta, porque ele era muito apegado a mim. Foi difícil eu me concentrar na escola. Então, eu tive que ter muita força de vontade, muita determinação para finalizar o meu ensino médio e me agarrei à minha meta, ao meu pensamento futuro de concluir, de chegar a uma faculdade, a mãe que eu queria ser para os meus filhos. Na época, só o meu filho, que só tinha Miguel. Então, foi assim que eu fui criando força para conseguir continuar estudando. E como é que eu concilio, né? Casa, criança, marido. Hoje eu curso faculdade, curso administração. Estou entrando no 3º período. Como é que eu conciliava na época da escola e como é que eu concilio agora, né? Então, a minha primeira dica é lista para tudo. Eu faço lista para absolutamente tudo. Tem várias anotações aqui. Porque assim eu consigo ter controle do que eu tenho que fazer naquele dia, do que eu estou fazendo. Se eu não fizer lista, eu fico perdida, meu dia não rende e eu não consigo fazer tudo. Então, assim, lista pra mim é vida. Sempre fiz lista, nem que seja nas notas do celular. Então, uma dica pra mim, se você quer conciliar tudo, faça a lista do que você tem que fazer no dia, se você puder fazer no dia anterior. Melhor ainda, porque você já acorda marcando check-in ali em tudo que você conseguir fazer. E eu lembro que tanto na época da escola, quanto agora, eu acordo bem cedo. Hoje, atualmente, esses últimos dias eu não tenho acordado tão cedo, porque a gente tá na época de férias escolar das crianças. Mas, quando a gente tá na época normal, eu tenho que acordar muito cedo para dar conta de arrumar as crianças. Meu esposo sai para trabalhar e eu preciso dar conta da casa e começar a estudar, porque eu tenho que aproveitar o momento que as crianças estão na escola para eu aproveitar o silêncio e conseguir focar tudo da minha faculdade. Então, a minha faculdade, para quem não sabe, ela é EAD, ela é um ensino à distância. Então, eu não preciso estar presencial na sala de aula, só em alguns momentos específicos. Então, é dessa forma que eu concilio. Primeiramente, eu uso a lista. Segundo, eu me lembro que eu preciso acordar bem cedo e dormir bem tarde para poder dar conta de tudo que uma mãe e esposa precisa fazer. Agora, se alguém me perguntar se você se arrepende, Clara, já ouvi até alguns colegas, tu se arrepende, Clara? Não, não me arrependo. Eu não me orgulho da gravidez na adolescência, porque não é uma idade para se engravidar. A gente não é maduro o suficiente. A gente não é. Por mais que eu fosse uma menina muito pra frente, sempre fui muito inteligente, sempre fui muito sociável, enfim. Ainda assim, não é uma idade. A gente não é maduro o suficiente. Mas aconteceu. Eu engravidei e eu precisava encarar, tirar forças de onde não tinha, eu confesso. Mas eu não me arrependo de forma alguma. Não me arrependo dos meus filhos, não me arrependo da mãe que eu me tornei. Hoje meus filhos estão maravilhosamente lindos, grandes, saudáveis. Aos 20 eu fui mãe de Elisa. Hoje eu tenho os dois, Miguel e Elisa. Elisa é típica, Miguel é atípico. Então, assim, além de ser mãe na adolescência, ser mãe aos 15, logo depois, aos 2 anos, eu descobri que Miguel era autista. Então veio toda a batalha, toda a trajetória novamente da minha jornada. Mas a jornada da mãe atípica eu vou deixar para contar para vocês em outro vídeo. Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Miguel. Eu sou a mamãe. Eu sou a Isa. E nós somos o canal Clara Ferreira. Pausa.